Vamos lá, pessoal. Tem gente por aí, várias pessoas por aí, que elas vivem resolvendo o enredo da vida dos outros, né? Elas são protagonistas da vida dos outros. Mas você sabe como essa história termina? O personagem principal morre. E esse personagem, adivinha? Bom, é você. Somos nós que ficamos nos colocando como heróis na vida dos outros, né? E acaba esquecendo a própria história, acaba esquecendo a própria vida, o próprio cuidado. Quantas vezes você já assumiu responsabilidade que não era sua? Quantas vezes você se meteu em decisões que o outro precisava tomar, não você, né? Às vezes a gente toma essa posição por amor, às vezes a gente toma essa posição por medo, e às vezes por achar que nós sabemos o que é o melhor. E às vezes, de fato, a gente sabe o que é melhor, qual é a melhor escolha. Mas não é nossa responsabilidade. E aos poucos nós vamos carregando esses pesos que não deveriam ser nossos e nós vamos tirando dos outros a chance deles crescerem, deles se desenvolverem. Então tem gente que vive a vida inteira como um grande coadjuvante de si mesmo. É um protagonista de todo mundo e coadjuvante da própria vida. Está sempre resolvendo, consertando, orientando, dando apoio incondicional, mas não recebe nada, né, por parte dos outros. Não que espera-se fazer algo para receber algo em troca, mas perceba, se você dá o seu tempo para os outros, consequentemente, você vai precisar de ajuda também. Alguém vai ter que ser protagonista da sua história quando você está sendo protagonista da história dos outros. Não é seu papel salvar todo mundo. E o que às vezes parece que é cuidado, às vezes é um certo controlinho disfarçado de afeto. Você não precisa ser um herói, você precisa ser uma pessoa sincera. Sincero não precisa ser necessariamente uma pessoa sem caridade, tá? A gente pode ser sincero com os outros sem ser grosso. Então, é muito importante que a gente saiba se colocar no devido lugar, na nossa própria história e na história dos outros. Isso é muito importante. E se você, nessa breve reflexão, ressoou em você, você está percebendo que, de fato, você está sustentando mais do que deveria sustentar, talvez seja a hora de você retomar o seu papel principal, que é viver a sua própria história. E caso você não esteja conseguindo fazer isso sozinho, você pode entrar em contato comigo para fazer terapia e nós conseguirmos realizar essa retomada do protagonismo da sua própria vida, porque não dá pra gente ficar sendo protagonista da vida dos outros. A gente sempre tá ali, querer ajudar, querer orientar, isso não é um problema. O problema é quando isso vira motivo para nós sermos negligentes em relação a nós mesmos. Então deixamos de ir no médico para levar os outros no médico. Nós deixamos de nos alimentar direito porque nós estamos cozinhando para os outros. A gente deixa de fazer exercício porque estamos levando os outros a fazer exercício. Claro que aqui são exemplos, mas, por exemplo, você leva uma pessoa para fazer exercício, não dá para você fazer exercício junto, né? Isso é um negócio meio óbvio. Mas é só um exemplo mesmo, para que vocês entendam de que às vezes a gente leva tanto aos outros, aos objetivos, que às vezes eles não estão nem um pouco a fim de irem, por mais que eles precisem, e nós acabamos negligenciando os nossos próprios objetivos, o nosso próprio autocuidado. Então não fica sendo protagonista da vida dos outros. Tu vai acabar morrendo e você às vezes não vai ser nenhuma nota de rodapé nessa história que você tentou ser protagonista. Então, foca. Foca em ser protagonista da sua própria vida, porque isso vai potencializar você e, quem sabe, inspirar as outras pessoas.
Busque inspirar as pessoas que você tem afeto e não tomar o protagonismo da vida delas.